Gostaria nessa noite de compartilhar uma palavra ao teu coração. Eu queria que você abrisse na carta do apóstolo Paulo, na sua carta à igreja de Éfeso, livro de Efésios, capítulo 6, a partir do 6 em diante. Eu queria trazer uma palavra ao teu coração. Assim também uma palavra aos músicos, aos ministradores, a equipe que trabalha para que o culto aconteça. Às vezes, as coisas não saem como nós queremos. Não é fácil para quem está aqui no altar ou na plataforma, como você quiser. Não é fácil para aqueles que ministram, para aqueles que tocam, para aqueles que já vieram pela manhã, ensaiaram os cânticos para a noite, para aqueles que durante a semana oraram, colocando esse culto diante do Senhor. Não é fácil chegar aqui e às vezes ver que as coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecesse. Ficamos tristes, ficamos muitas vezes desmotivados, acuados. Eu quero dizer uma coisa para você: não perca o foco. Quando as coisas não saírem como você espera ou esperava, não perca o foco. Imediatamente nós temos que lembrar de uma coisa, nós temos que observar o reino espiritual, nós temos que estar atento à atmosfera espiritual. Qualquer um de nós nesta noite que entendemos que temos procurado buscar ouvir a voz de Deus, estar em comunhão com Deus, sabemos discernir que houve nesta noite, durante o momento do louvor, uma resistência. Qualquer um de nós sabemos. Se você tem um pouco de fé e você tem se relacionado com Deus, você sabe perceber isso. Você sabe perceber que não flui como nós gostaríamos que fluísse. Mas eu quero te lembrar, não perca o foco. Não permita que estas questões entristeçam o teu coração. Não permita que estas questões tragam desânimo ao teu coração, dizendo, não saiu como eu queria. O que nós precisamos fazer quando percebemos que as coisas não estão caminhando como poderiam caminhar, é imediatamente nos voltarmos para o Senhor e começarmos a clamar. Há uma tendência em nós, e isso eu falo de mim também. Há uma tendência, por exemplo, quando você está trabalhando, ajudando alguém, por exemplo, os pais ajudando o seu filho, e o seu filho está com uma tarefa difícil ali, ele está tentando levantar alguma coisa, e aquela coisa é mais pesada, ou mais difícil para ele do que para você, mais difícil do que a força que ele possui, e você percebe que ele não está conseguindo puxar aquilo. Qual é a sua tendência? É você correr, ir lá e querer pôr a mão no negócio e ajudar, não é verdade? E assim também no nosso dia a dia, às vezes no trabalho, às vezes dentro de casa, às vezes na rua com uma pessoa, você está vendo que a coisa não está indo, e você está querendo ajudar para ver a coisa acontecer. Nós temos essa tendência, nós somos tendenciosos a querer colocar a mão para fazer aquilo que é obra do Espírito Santo de Deus. E quando nós enfiamos a nossa mão para tentar ajudar o que o Espírito Santo de Deus quer fazer, nós estragamos tudo. Nós estragamos tudo. O grande ponto é nós não perdermos o foco e procurarmos dizer para o Senhor, Deus, o que é que o Senhor quer me falar sobre tudo o que está acontecendo ou sobre tudo o que não saiu certo ao meu ver? Trabalha na minha vida. Não achar que não saiu bem porque
o músico errou a música, porque alguém não cantou, ou porque alguém não veio, ou porque não projetaram a letra para que eu pudesse cantar. Não, eu preciso primeiro perguntar: Senhor, o que é que o Senhor gostaria de trabalhar na minha vida nessa noite? Sabe, irmãos, a Bíblia nos fala que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás, porque Satanás, ele é real. Satanás, ele é mais real do que você imagina que ele é. Ele existe. E o próprio Senhor Jesus, em João capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão vem, ele está se referindo ao diabo, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Olha o que parece que essas palavras são quase que sinônimas, são repetidas. Roubar, você já sabe o que é roubar. Matar, matou, já está morto. E ainda Jesus acrescenta: destruir. Como assim? Porque o diabo, irmãos, ele não pense você que ele tenta você um pouquinho e abandona você, ou então depois que ele conseguiu brecha na sua vida e escravizou você, ele para por aí. Não, ele quer destruir tudo que lembra você, tudo que lembra a tua história, a nossa história. O diabo, se ele não consegue trabalhar na nossa vida, ele vai trabalhar, por exemplo, na vida dos nossos filhos. Por que é que você acha que muitas vezes você enfrenta batalhas terríveis na área, por exemplo, da pornografia? E você pensa: meu Deus, mas eu sou uma pessoa, eu sou um homem, uma mulher que procura andar com zelo na presença do Senhor, mas de vez em quando vem esses pensamentos terríveis na minha cabeça. Eu tenho procurado viver caminhando com o Senhor. E aí você se esquece que Satanás, ele já veio, ele é o ladrão que Jesus disse, que vem, senão para roubar, matar e destruir. Ele já está atuando, sabe aonde? Lá nos seus antepassados. Você não sabe por que muitas vezes você enfrenta uma crise no seu casamento. E aí é só você procurar um pouco na história e você vai perceber que existe lá no seu passado uma história parecida e agora está prestes a se repetir a mesma história. Satanás vai trabalhar contra isso. Se não foi na vida dos seus pais, às vezes é na vida dos seus avós. E se você é casado e tem um laço de sangue, porque quando a gente casa, é isso que acontece, por isso que Deus ele abomina o divórcio. Porque quando o homem e a mulher se casam, fazem uma aliança de sangue no ato conjugal. E essa aliança não pode ser quebrada. Mas o homem insiste em dar um jeito. E muitas vezes você não sabe por que você está enfrentando uma enfermidade, porque você está enfrentando uma luta no seu casamento. Faça uma investigação e você vai olhar lá atrás nos seus antepassados. Você está percebendo que a história muitas vezes vai se repetindo, ou ela quer se repetir. Às vezes você descobre lá no passado um bisavô que era muito rico, tinha muitas posses, mas perdeu tudo por causa de jogo. E você não sabe por que hoje muitas vezes a sua vida na área financeira não deslancha, mesmo com toda a simplicidade que você e eu nós possamos ter. Não percebemos que o mesmo ladrão que Jesus fala em João 10,10 é aquele que operou lá atrás. E se às vezes ele não consegue ir lá atrás, ele vai trabalhar, porque ele não desiste. Satanás não desiste de você, porque ele quer alcançar também os nossos descendentes. E se você hoje percebe isso, e se levanta, se posiciona em fé e começa a guerrear, começa a se manter firme, saiba que isso não é suficiente, porque Satanás não vai desistir, ele vai tentar a próxima geração. Ele vai tentar tirar dos caminhos do Senhor. Portanto, não perca o foco quando você estiver passando
percebendo, discernindo. Discernir é uma coisa que só pode discernir aqueles que são espirituais. A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quem não é espiritual, ou seja, quem não está nesse nível de relacionamento com Deus, vai deixar passar em branco, nem vai perceber. Pode até dizer, não foi legal hoje, não está tão bonito como eu esperava, não está gostoso como eu queria, mas não percebe que é uma guerra espiritual. Sabe, um dos maiores inimigos da adoração que a igreja faz, porque a adoração que a igreja faz não é para fazer cócega no ego do homem, a adoração e o louvor que a igreja canta não é para nos fazer sentir bem, embora nós sabemos que a música ela tem um poder curador muito grande. A música ela anima, e a música, se nós não tomarmos cuidado, ela também pode nos melancolicamente nos fazer ficar tristes. Dependendo da música, nós temos que entender que quando entramos na presença do Senhor no culto, a música que é tocada, pode observar as letras que são cantadas, são para glorificar o nome do Senhor Jesus, são para enaltecer a divindade, Criador do céu e da terra, são para dizer para Ele o que é que nós pensamos sobre Ele. E Satanás ele se levanta porque ele não quer que Deus seja glorificado. Se você parar para pensar um pouco na história, você vai se lembrar que Satanás ele foi um anjo criado por Deus. Mas a Bíblia nos fala e deixa muito claro que Satanás ele se levantou, ele quis o lugar de Deus, ele quis sentar no trono de Deus. A criatura querendo assumir o lugar do Criador. E Deus disse não, isso não. Foi quando ele foi expulso da presença do Pai. Foi quando ele foi expulso e aí houve a queda, aonde ele saiu da presença da santidade de Deus. E ele passou a ser este anjo de trevas. O pai da mentira. O destruidor, o ladrão de João 10:10, que rouba, mata, destrói. Ele não sossega, ele não para em tocar na sua vida, ele não para enquanto ele não tira as tuas coisas, enquanto ele te rouba, e ele não quer só isso, mas ele quer destruir a tua história, ele quer destruir o teu nome. Então nós temos que estar atentos, por isso que a Bíblia diz para nós, não ignorarmos os ardis de Satanás. Nós precisamos lembrar que Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, se nós queremos lutar contra o diabo, a nossa luta tem que ser no nome daquele que é autossuficiente, poderoso, onisciente, onipresente, que é o próprio Deus através da figura de Jesus Cristo. Jesus destruiu as obras do diabo quando ele morreu na cruz do Calvário. Então já está consumado. Já foi destruído, mas Satanás ele não desiste. Então nós temos que nos lembrar sempre disso. Toda vez que Satanás se levantar para nos impedir, para dificultar a nossa vida, para dificultar o culto, para dificultar que eu ouça a palavra de Deus, para dificultar que algo de Deus chegue na minha vida, eu preciso imediatamente me posicionar e dizer, em nome de Jesus, saia agora da minha vida. Cala-te, eu te repreendo em nome de Jesus. Por quê? Porque Satanás ele estremece quando ele ouve o nome de Jesus Cristo. Então eu queria nessa noite lembrar você que você precisa focar no Senhor. Não perca a tua visão. Porque nós temos uma ideia de que sempre as coisas vão acontecer como eu quero. Boas. Não. Israel não teve, na peregrinação em direção à terra da promessa, ele não teve uma caminhada só de vitórias. Israel também perdeu muitas batalhas no deserto. Josué estava atravessando o povo de Israel, passando pelo rio Jordão,
Quando Deus abre o Rio Jordão, e eu não estou falando do Mar Vermelho, esse foi um segundo episódio, aonde as águas são abertas, agora é o Rio Jordão, aonde eles estão passando, e depois do Rio Jordão estava a cidade de Jericó, onde eles entrariam para conquistar aquela cidade. Acontece que alguma coisa dá errado, você sabe da história. Eles vão para uma batalha, eles perdem a guerra, e Josué olha para Deus e diz: Senhor, o que está acontecendo? O que nós fizemos? Se o Senhor nos trouxe aqui para apanharmos, o Senhor nos trouxe aqui para perdermos o nosso povo, para sermos destruídos na guerra, o que está acontecendo? E aí Deus fez ele lembrar: Josué, reúne a família fulana de tal, toda esta família, depois você vai eliminando e vai separando, porque você vai chegar exatamente no porquê. E depois de ele ter feito tudo isso, ele chegou então na pessoa ali de um membro do seu povo. O que está acontecendo? O que é que você fez? Porque Deus está dizendo que tem algo, você tem culpa. Ele disse: é que na verdade eu escondi embaixo da minha tenda algumas coisas que Deus disse para eu não esconder, algumas coisas que não era para eu pegar na conquista da cidade de Jericó, os despojos, não era para eu pegar, e eu peguei, estão escondidos na minha barraca. O que fizestes? Josué diz: o que você fez? Você fez o nosso povo perder a batalha. Olha só, irmãos, muitas vezes quando nós, como um povo de Deus, muitas vezes estamos desapercebidos, ou quando nós estamos, ou não estamos preocupados com a atmosfera espiritual, olha como nós muitas vezes apanhamos nas batalhas, nas guerras, e não sabemos por quê. Então é hora de nós colocarmos a nossa vida no altar do Senhor e dizer: Senhor, faz uma avaliação na minha vida, no meu coração, se tem coisas no meu coração que tem entristecido o teu coração, tem entristecido o Senhor, por favor, eu quero que o Senhor me ajude, me limpe. Mas eu não posso olhar para o meu irmão e dizer: ei, você precisa se limpar, ei, você precisa mudar de vida. Não, porque cada um vai dar conta de si a Deus, cada um. Então é cada um de nós que temos que avaliar a nossa vida como está e colocar em ordem a nossa vida no altar. Portanto, queria nesta hora deixar esta palavra no teu coração e lembrar você a importância de nós não ignorarmos as nossas batalhas, nas nossas guerras, não ignorarmos a presença do diabo. Pastor, mas o diabo entraria dentro da igreja? Claro, é claro que ele entra, é só nós permitirmos, é só nós deixarmos. E às vezes ele não precisa entrar, às vezes quando vamos para um culto, por exemplo, e o culto não está aquela presença, a gente não sente aquela unção, não sente aquele mover, e a gente pensa: meu Deus, o que está acontecendo? Quem que está errado? Às vezes o problema está em você, às vezes você é o problema. Por exemplo, passamos a tarde toda, um exemplo que eu estou dando, na frente acho que Faustão não tem mais, né? Acabou Faustão? Ainda tem Faustão? Não tem mais, mas tinha, né? Faz tempo que eu não assisto a televisão, então não. Mas passamos o dia inteiro na frente da televisão, enchendo a nossa cabeça das coisas deste mundo. E aí você chega, depois vem o esporte, eu não estou falando contra futebol, por favor, você sabe que eu não sou contra futebol. Você sabe que embora meu time não está muito bom, mas eu gosto dele. Mas a gente enche a nossa cabeça dessas coisas, e depois nós queremos ir para a igreja e estar na presença do Senhor, e queremos ouvir e receber algo, mas não sabemos que nós enchemos o nosso coração de porcaria. E aí, para você entrar no embalo do culto, depois entrar no mover, leva tempo, é um trabalho, é difícil.
Não é fácil. Melhor é que você reserve o seu domingo para você estar com a sua família, para você estar um pouco desligado dessas coisas, você já estar se preparando espiritualmente e emocionalmente para vir ao culto que você vai oferecer a Deus. Nunca se esqueça disso. O culto é um lugar onde a gente vai para oferecer algo para Deus, não para eu receber algo para mim. Eu quero receber as bênçãos de Deus. Deus vai te abençoar, mas se você tiver esse entendimento de que você vem aqui para Ele. Então, prepare-se. Fazemos o almoço em família, avançamos. Eu confesso que particularmente eu não gosto desse horário das 6 horas para o culto. Eu prefiro um pouquinho mais tarde, porque a gente já vem aqui, fica a manhã toda aqui, então o nosso domingo fica bem estreito, bem curtinho. Mas esse é o momento de você durante o dia estar, sabe, se preparando para isso. Quando você chegar aqui, tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Abra sua Bíblia, se você não abriu ainda, em Efésios capítulo 6. Verso 6 diz assim, a partir do verso 5: quanto a vós outros servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com Ele não há acepção de pessoas. Aleluia. Eu queria dizer uma coisa nessa noite a você. Uma igreja, ela acontece por sua causa. Uma igreja, ela acontece por você, por causa de você, por causa de mim. Pelas nossas atitudes é que uma igreja acontece, é que uma igreja existe. Claro, eu não estou falando que quem é o idealizador da igreja do Senhor é o próprio Senhor. Mas se Deus idealiza uma igreja e nós cruzamos os braços e não fazemos nada por ela, não fazemos nada por Ele, o Senhor da igreja, deixamos de vir, deixamos de cooperar com a igreja, deixamos de participar das necessidades básicas da igreja, a igreja morre, a igreja desaparece. A igreja, ela só permanece porque você, porque eu, porque nós estamos aqui trabalhando por ela. Logo, nós entendemos que quanto mais nós servimos com amor, quanto mais nós dedicamos a nossa vida a serviço do reino de Deus, mais pessoas que não conhecem o amor de Jesus vão entregar suas vidas a Ele, e a igreja então ela passa a ter um poder de Deus de alcançar famílias, de alcançar vidas, não apenas pela sua existência, mas ela passa a alcançar as vidas, as pessoas, por nossa causa, por causa do amor de Jesus, por causa da presença de Jesus em nós. Claro que se dermos bom testemunho, porque tem muito crente aí, que se diz crente em Jesus,
mas também é crente, mas também ainda é servo de tanta coisa errada na sua vida. Então aqui fica uma palavra para mim e para você nessa noite, para nós fazermos uma avaliação na nossa vida e nos corrigirmos. Deus quer que nós corrijamos, né, o nosso andar. Todo membro do corpo, estou falando da igreja, o apóstolo Paulo, ele define a igreja de uma forma fantástica. O apóstolo Paulo define a igreja como um corpo, o corpo de Cristo, ele diz. E nesse corpo há muitos membros que trabalham de formas diferentes, todos eles são importantes. Paulo usa o exemplo, por exemplo, que no corpo há a mão, no corpo há o pé, no corpo tem os seus membros, outros órgãos. E nenhum pode querer ser o que o outro é. A boca não pode dizer para o olho: ei, eu quero olhar como você olha. Não, ela é boca. O olho não pode dizer para o pé: ei, eu quero pisar como você pisa. Não, você é olho. E nem o pé dizer para a mão: ei, eu quero tocar como você toca. Não, você é pé. No corpo foi assim que você foi plantado. Somos membros do corpo de Cristo. Se você puder abrir comigo em 1 Coríntios, volte um pouquinho, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Paulo diz no verso 20 do capítulo 12, da primeira carta dele aos Coríntios: o certo é, o apóstolo Paulo diz, o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça dizer aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Sabe que Paulo está dizendo que tem membros no corpo, ele está usando o exemplo de um corpo humano. Há membros no corpo que parecem ser mais frágeis, mais fracos. Às vezes olhamos e não damos muito valor para aquele membro, para aquele órgão do corpo. São necessários, Paulo está dizendo. Verso 23, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Paulo está dizendo que os membros desse corpo chamado igreja precisam cooperar uns com os outros. Coopere uns com os outros. É o que o apóstolo Paulo está falando. Com igual cuidado em favor um dos outros. Dentro do corpo de Cristo, todo membro tem função e ele é importante no corpo de Cristo. Eu começava dizendo que aquelas pessoas que ficam lá na recepção, cumprimentando aqueles que vão entrar, eles são tão importantes naquele dia, quanto aqueles que vão subir aqui, que vão pregar a palavra, que vão tocar, que vão cantar, que vão ministrar, que vão orar por alguém, aqueles que trabalham nas câmeras, na iluminação, são tão importantes, porque é a forma desta igreja se manter viva, trabalhando, o reino se manter vivo, trabalhando. A forma para isso acontecer é que esses membros cooperem uns com os outros. Abra comigo em 1 Pedro, por favor, lá no final, já perto do livro de Apocalipse, 1 Pedro, no capítulo 4. Paulo está dizendo no verso 10 assim: servi
uns aos outros. Servir como? Uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Olha o que Pedro está dizendo, que nós somos despenseiros, são aqueles que têm a chave da despensa de Deus. Nós somos despenseiros da multiforme graça de Deus. Tem muitas pessoas, irmãos, dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja do Senhor Jesus, que elas gostariam de atuar, gostariam de fazer alguma coisa, gostariam de trabalhar em alguma coisa, em alguma área da igreja, e isso é louvável. Porém, muitas vezes essas pessoas, elas ainda não aprenderam uma lição que Jesus ensinou muito importante, que é a lição do servir. Você precisa aprender a servir. Jesus, ele diz: eu vim para servir. Olhe que modelo que nós temos, que exemplo. Jesus, ele foi um verdadeiro servo, servo de todos, serviu. Quando ele estava com seus apóstolos, ele decidiu numa noite, num dia, lavar os pés dos apóstolos, e um dos apóstolos falou: não, Senhor, esse mesmo Pedro que nós acabamos de ler a sua epístola, não, Senhor, eu não, o Senhor não vai lavar meus pés. Ele disse: não, deixe que eu lave, eu preciso fazer isso, se você não permitir, você não tem parte comigo. Ele disse: não, Senhor, por favor, pode lavar, lava tudo, já lava o braço, lava tudo, Senhor. Ele disse: não, só os pés está bom. Só os pés é importante. Servir. Jesus é um exemplo de humildade. Sabe, Deus está atrás de pessoas que querem servir a Ele no seu reino, na sua igreja. Antes de você querer ser qualquer coisa dentro da igreja, primeira lição, você precisa aprender a servir, a estar disposto a servir. Muitas vezes nós passamos pelo chão e vemos um papel de bala que alguma criança ou mesmo um adulto possa ter deixado cair, ou mesmo até jogado, por desatenção. E nós muitas vezes não somos capazes de juntar um papel desse. Quando olhamos, não fui eu que peguei, não fui eu que joguei. Quem jogou que tinha que pegar. Não funciona assim no corpo de Cristo. No corpo de Cristo funciona eu ser servo do meu irmão, eu servir em amor o meu irmão, eu ajudar, eu cooperar, eu trabalhar para esse corpo se crescer, desenvolver. Não estou muito bom hoje não estou muito afim de ir à igreja. Não tem problema, vai ter muita gente lá. Quando eu sou servo, eu vou me esforçar, eu preciso estar lá, para que eu possa também cooperar com a igreja, cooperar com meus irmãos, cooperar na fé, cooperar na oração, cooperar na adoração a Deus, cooperar na presença. É importante a minha presença. Saiba disso, você que está aqui nessa noite, é muito importante a sua presença, quando você está desejando, firmado nessa palavra, de ser um servo do Senhor. Isso agrada o coração do Senhor. Romanos capítulo 12, convido você a abrir comigo, antes da carta de Paulo aos Coríntios. Romanos 12, versículo 4, Paulo diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se
no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui, faça com liberalidade, o que preside, com diligência, quem exerce misericórdia, com alegria. Então Paulo está dando vários conselhos. Faça da maneira correta, porque isso agrada a Deus. É dessa forma que Deus se importa com o nosso trabalho de servi-lo. Nós vimos aqui também na palavra, e eu não vou me deter nesses textos por causa do nosso horário, mas o apóstolo Paulo nos mostra na palavra que Deus distribui talentos a todos, e Ele espera que esses talentos sejam usados. Você que está aqui nesta noite, lembre-se que para esse culto acontecer, existe muitas pessoas que estão por trás dos bastidores, que você não vê, que você não sabe o que elas estão fazendo para que esse culto pudesse acontecer, chegar a você. Começou isso talvez já durante a semana, alguém veio aqui e fez a limpeza desse lugar, para você chegar aqui, encontrar esse lugar varrido, lavado, passado de pano, cadeirinha limpa, banheirinho lavado, limpinho, cheirosinho, para você chegar e estar se sentindo bem num lugar bem. Ah, mas a pessoa recebe para isso. Não importa. A Bíblia diz que nós temos que servir uns aos outros, porque isso agrada ao Senhor. Você precisa servir também, inclusive os de fora, que não são do corpo. Isso agrada a Deus. Jesus não morreu só por aqueles que eram judeus do seu povo. A Bíblia diz que Jesus morreu por todo o mundo. Ele serviu a todos. Nós temos que aprender a servir. Sabe aquela historinha no ônibus que você senta lá, está cansado, trabalhou um dia inteiro e tem uma senhorinha, um senhorzinho ou uma mulher grávida do seu lado, e você poderia ficar em pé e andar talvez mais uma hora, porque você tem força física ainda, poderia oferecer o seu lugar. E isso é servir. Isso é estar pronto a servir. Servir aquele que está vindo por algum motivo com velocidade, e você sabe que a preferencial era a tua, mas você dá uma freada e permite ele passar, além de ser generosidade muitas vezes, mas isso é servir. Antes de querer para mim. Deus tem distribuído talentos e Ele espera que esses talentos sejam usados na sua obra. Deus tem distribuído. O que é que você recebeu de Deus? Talento é aquilo que o Senhor te dá e que você começa a desenvolver com facilidade. Tem gente que é talentosa. Tem gente que tem dificuldade para tocar violão, mas tem gente que pega fácil, talentoso. Tem gente que, sabe, até gostaria de ajudar, por exemplo, na cozinha da igreja, mas tem gente que faz aquilo com muita facilidade, porque é talentoso. Tem gente que vai fazer uma decoração para uma festa, faz porque tem que fazer, mas tem aquele que é talentoso, que com pouco tempo, faz aquilo ali que é maravilhoso de ver. São talentos que Deus vai derramando sobre a igreja. Mateus, gostaria que você lesse comigo em Mateus, primeiro livro dos evangelhos, Mateus. Abra comigo no capítulo 25. Diz assim, pois, Jesus contando uma parábola, ele está dizendo assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos, e a outro 1 talento,
a cada um segundo a sua própria capacidade. E então ele partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 talento, saindo, abriu um buraco e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E ele termina dizendo: e o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Claro que Jesus aqui está contando esta parábola dos talentos, e ela é uma alusão ao final dos tempos, quando todos nós nos apresentaremos diante de Deus. Todos nós. E nós entraremos na presença de Deus no céu, neste lugar que nós não conhecemos ainda, mas sabemos pela palavra de Deus que é maravilhoso, baseado na decisão que nós tomamos aqui de receber a salvação por meio de Jesus Cristo, e por servir a Jesus, por servir a Deus na sua obra, trabalhando ao Senhor. Eu vejo aqui tantas pessoas jovens nesta noite. Você com certeza é muito talentoso, e você tem ainda muito gás na sua vida, porque você vai viver aqui, pelos que eu estou vendo aqui, eu creio que muitos aqui ainda vão viver uns 80, 90 anos. Se você não agarrou essa, você perdeu uma grande oportunidade na sua vida. Muitos que estão aqui vão viver ainda muitos 60, 70 anos de vida. Você tem muito gás para gastar ainda. Gaste esse gás nas mãos de Deus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus usar você. Você pode ser um instrumento poderoso na mão de Deus, para que outras pessoas o conheçam, para ajudar famílias que estão destruídas, para ajudar pessoas que estão falidas, que estão destruídas nas drogas, nos vícios do álcool, da pornografia, da imoralidade sexual. Você pode ser um instrumento poderoso para curar enfermos. Basta que você creia, receba Jesus no seu coração e deixe Jesus usar a sua vida. Você vai ser completamente usado por Deus. Eu ainda tinha 439 pontos da minha pregação, mas eu vou ficar só com esses 2 nesta noite. Queria falar mais, mas a verdade, irmãos, é que nós precisamos lembrar
que o Senhor tem levantado pessoas e muitos, sem saber, sem ter muita experiência, tem dito: Senhor, pode usar a minha vida. Mas você que tem dito: Senhor, pode usar a minha vida, lembre-se, você não pode trabalhar para o Senhor de qualquer jeito. Alô? Porque a Bíblia diz que a quem muito se dá, muito também será cobrado. Deus não quer que nós trabalhemos para Ele relaxadamente. A Bíblia nos fala: maldito todo aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Esmere-se, faça o seu melhor. Vai servir na recepção? Faça o melhor, capriche. Vai fazer um almoço gostoso para a igreja? Faça o seu melhor, faça para o Senhor. Vai operar a câmera? Opere e faça do melhor jeito, se esmere-se. Nunca faça porque as pessoas estão olhando. Nunca faça porque você vai agradar o seu líder, seu pastor. Faça porque você sabe que Deus vai se alegrar de você, com você.